Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Dora Martins e estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre um tema muito importante que é o racismo, né? Eu estou fazendo uma coisinha diferente do que eu venho fazendo com vocês, que é apresentar produtos, falar sobre vendas. Então hoje eu achei esse tema importante e a gente está indo aí no mês da consciência negra. Isso é importante para mim, porque eu venho de família negra, sou negra, né? Então isso é uma maneira que eu encontrei de falar com vocês mais profundamente. E a gente tá vendo aí na televisão muita gente sendo agredida, muitos homens, mulheres, né? Teve esse caso agora do assassinato de um rapaz, né? Então assim, eu fiquei muito chocada com isso, né? E xingamentos também que ferem bastante. Eu pensei bem e pensei em fazer diferente, tá? Nós vamos começar aqui com uma entrevista e eu gostaria que vocês curtissem a página, se inscrevessem, né? E acompanhassem aí, compartilhassem com a gente, com os amigos, parentes sobre isso hoje. A entrevista hoje é com Gabriela Britos. A Gabriela, que está aqui comigo, ela fez o mestrado dela em nutrição, né? E foi um tema que ela trabalhou com as merendeiras e foi um trabalho assim muito importante para ela poder ingressar, que hoje, com muito orgulho aqui, né, Gabriela, entrou aí no mestrado, no doutorado, né? Na UNB, foi isso, Gabriela? Isso. Ah, que bom. E qual é o desafio, olha só, enfrentado pelas mulheres negras? O que você tem visto por aí? Então, assim, a gente tem muitos desafios, né? E aí, pra gente pensar primeiro sobre esses desafios, é bom a gente pensar como se construiu essa relação das mulheres negras, né? Com as desigualdades que a gente observa, né? Com o racismo, com o machismo e outros tipos de opressões, né? Então, assim, é bom sempre a gente situar que a gente tem um histórico no Brasil de escravidão muito forte, né? Então, assim, os povos africanos, eles foram trazidos para o Brasil para trabalharem como escravos, né? Sem direito à terra, sem direito a algum tipo de renda, sem nenhum tipo de apoio, sem nada. Foi um processo muito cruel mesmo. E aí, onde é que as mulheres negras se situam nisso? Elas também estavam inseridas nesse meio da escravidão, né? E aí, quando a gente finaliza esse processo de escravidão, não existe nenhum tipo de ressarcimento da sociedade, do governo, para que essas pessoas elas levassem suas vidas, né, dentro do Brasil, dentro desse território na qual elas foram trazidas, né? Tanto essas pessoas quanto os descendentes dessas pessoas. Então, assim, é bom a gente pensar que a partir desse momento, né, do finalzinho da escravidão, essas pessoas, em vez de receberem algum tipo de apoio para poder, né, em termos de moradia, em termos de educação ou em termos de trabalho, não, elas foram totalmente deixadas ao léu. E por isso que a gente vê que no Brasil a maioria da população é negra, né? Seja preta ou parda, a maioria das pessoas são negras. E as mulheres negras se inserem nesse contexto pelo fato de, além de serem pessoas negras que estão ligadas a esse processo de desigualdade, né, de opressão que se arrastou desde o período da escravidão, elas também são mulheres. Então, assim, a gente vê que existe uma relação que articula, né, tanto a questão do racismo quanto a questão do gênero, né, a questão do machismo, do sexismo pelo fato de serem mulheres. Então, assim, se uma mulher já sofre preconceito na sociedade para ingressar em determinados lugares, né, de postos de trabalho, imagine uma mulher negra, né, para além de ser mulher, ela ainda é negra. Então, toda essa relação está inserida nisso. E aí, a partir disso, vem muitos desafios, né? Que é a questão de inserção dessas mulheres no mercado de trabalho, dificuldade que as mulheres negras enfrentam para poder conseguir, né, trabalhos que deem uma rentabilidade maior, né, em termos de educação, de acessar determinados espaços para poder, né, estudar, então, ingressar na faculdade, né, terminar o colégio, né, o ensino médio fundamental, ter um apoio em relação à questão da constituição da família. Então, muitas vezes a gente vê que as mulheres negras, elas são
as responsáveis por chefiar as famílias, por tomar conta, né, ali dos filhos, e muitas vezes também sozinhas, não tem um apoio, né, do companheiro ou do pai dos filhos para estar ali auxiliando. Então, assim, são muitos desafios, né? Então, Gabriela, e você, na sua opinião aí, o que você acha, como negra, que podemos fazer para melhorar a situação dessas mulheres? Assim, eu acho que muitas coisas podem ser feitas, mas antes de tudo a gente precisa observar que a gente tem um problema, né? Porque muitas vezes a gente esquece, a gente fecha os olhos para um problema e acha que ele vai ser resolvido, ele vai sumir, enfim, de alguma forma. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente saber que esse problema existe, né? Dar visibilidade a esse problema que essas mulheres enfrentam, né? Então, assim, reconhecer que as mulheres negras, elas têm especificidades dentro desse contexto no qual elas estão inseridas, que ou mulheres brancas ou homens brancos, eles não têm, né? Eles não estão a par. Então, assim, a gente observa, a gente dá visibilidade para um problema que está aí posto. Então, assim, mostrar que o racismo, por exemplo, existe, né? Que existe o preconceito, né? E a gente vê que as redes sociais atualmente estão discutindo muito isso. Então, muitos casos eles estão sendo vistos, estão sendo colocados à tona. Então, assim, para mim, acho que uma das principais coisas é a gente admitir que esse problema existe na nossa sociedade. Porque muitas vezes a gente observa, por exemplo, vê situações que ocorrem nos Estados Unidos e a gente fica espantado, nos Estados Unidos teve um problema de racismo, mas aqui no Brasil a gente tem problemas de racismo tão quanto os Estados Unidos. Então, assim, a gente perceber que aqui a gente passa por racismo e as mulheres negras, elas estão inseridas nessa situação. Depois disso, eu acho que principalmente a gente pensar nessas políticas públicas, né, no apoio do governo, do Estado, o que é que esse governo pode fazer em relação a isso, né? E também pensar como que a gente, como sociedade, também pode se movimentar. Então, assim, questões de educar as pessoas, né? Para mostrar que essa questão do racismo não tem sentido nenhum. Que ninguém é diferente de ninguém, né? Nesse sentido, todo mundo é humano, todo mundo, né, tem a mesma questão biológica, todo mundo, né? Todo mundo é igual, né? Mas, infelizmente, todo mundo é igual fisiologicamente, mas na sociedade a gente não é igual por conta de como o racismo ele tá permeado, né? Na situação. Então, assim, políticas de apoio para as mulheres negras, a questão da educação, de mostrar que os negros eles precisam ser inseridos nesse meio, né, educacional, no mercado de trabalho, ter trabalho digno, postos de trabalho digno, ter oportunidade, porque isso é uma das coisas mais importantes. E assim a gente percebe que existem, né, muitas não políticas, assim, políticas existem também, mas assim a gente começa a ver que algumas empresas estão se movimentando para dar maior oportunidade para as pessoas negras, não é? Então dá visibilidade também, de alguma forma. É verdade. Você que está aí com a vida, seguindo o fluxo, né? Sim. Uma pessoa negra que fala um pouquinho disso. O que foi diferente para você, que muita gente não teve essa oportunidade de chegar onde você está hoje, né? Sim. Terminando tudo que você já fez e agora ingressando aí no doutorado aí na UNB. O que você acha assim que foi diferente para você em relação a essas mulheres? Sim. Né? Eu acho que uma das coisas mais diferentes que eu tive foi em termos de oportunidade, né? Porque assim, eu acho que as pessoas muitas vezes elas não conseguem alcançar determinados espaços porque para além do racismo a gente tem a falta de oportunidade. Então assim, quando eu paro e penso que eu tive uma família que me apoiou, né? Minha família foi uma família um pouco estruturada. Algumas pessoas não têm, né, essa estrutura da família para estar apoiando, né? Eu pude estudar por um tempo sem precisar estudar e trabalhar. Muita gente precisa estudar e trabalhar ao mesmo tempo e não consegue alcançar dar conta porque precisa sustentar a família, né? Então eu tive essa oportunidade também. Eu tive algumas pessoas que me ajudaram, então eu tive professores que me ajudaram, que falaram, você pode estudar isso, aquilo, tenta. Então eu acho que a oportunidade para mim foi um fator muito importante, né? Então, assim, eu falo que eu vim de um lugar de Salvador, que é um lugar periférico, né?
que é um lugar, como as pessoas chamam de favela, né? Então eu sou de Salvador, eu vim de um lugar periférico, a minha família é uma família toda com histórico, pessoas negras, histórico de trabalho doméstico, histórico de vendedor ambulante, mas assim, eu entendo que onde eu cheguei não foi só por conta dos meus méritos, né? Porque assim, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas fulano não faz porque não quer, não é só isso. A gente tem que pensar que existem todas as dificuldades ali e que existe toda uma força que faça com que a gente não consiga, né? E aí, para além disso, a gente precisa da oportunidade. Então, assim, para além do meu mérito, eu sei que eu tive determinadas oportunidades que me fizeram chegar onde eu cheguei. E hoje eu penso também que eu tenho muita vontade de que pessoas como eu, que vieram também da área periférica, né? Vieram de famílias que não tinham recurso, pessoas que são negras também, mulheres negras. Eu tenho muita vontade que essas mulheres também cheguem nesses espaços, né? Então, assim, sempre que eu posso dialogo com as pessoas, ajudo no que eu posso ajudar, entro em discussões, entro em debates e assim, eu tento ao máximo. E foi uma coisa assim que até me fez pensar também em relação da minha pesquisa, como a senhora comentou, né? Das merendeiras, foi uma coisa que me despertou muito interesse de estudar, pelo fato das merendeiras em Salvador, e eu acredito que em grande parte do Brasil, pelo que eu estudei, são mulheres negras também. Então eu fiquei pensando assim, o que é que eu posso fazer também para dar voz a essas mulheres, dar visibilidade a essas mulheres negras, né? Ainda mais na minha área, que é cozinha, né? Que onde eu estudo é alimentação e tudo mais, é estudar essas mulheres negras e assim tentar dar visibilidade e mostrar que o trabalho delas é um trabalho importante, é um trabalho que não tem muita valorização, mas é um trabalho importante. Então, assim, é basicamente isso, assim, pra gente não se estender muito. Ah, muito bem. E lembrando aqui que às vezes as pessoas pensam que você, como você mesma comentou, que veio de família com a renda um pouco restrita, né? Uhum. Seu pai ainda hoje é feirante, né? Isso. E Isso assim, é muito assim, é bom em alguns sentidos, mas assim, é sofrido um pouco, né? Porque assim, meu pai até hoje ele é feirante, né? Ele trabalha ainda em feira em Salvador. E minha mãe é técnica de enfermagem também, que não é uma profissão tão reconhecida assim também. Então, assim, quando eu falei para meu pai que eu passei no doutorado, foi uma felicidade, porque assim, o sonho dele, né, que meu pai não estudou até o ensino médio, por exemplo. Ele só fez o fundamental. Então, pense que ele tem uma filha hoje que fez o médio, fez o superior, aí fez mestrado e agora está no doutorado. Então, é uma alegria estar proporcionando isso para minha família, né, e proporcionando mudança também. Porque, assim, a partir do momento que a gente estuda mais, que a gente consegue um emprego melhor, a gente também pode ajudar a nossa família. Então, é isso. Ah, muito bem. Eu quero agradecer aqui a Gabriela, né, por esse papo bem gostoso. Uhum. Adorei estar conversando com a Gabriela, uma pessoa inteligentíssima. Gosto de Obrigada. conversar com você. Então, eu quero agradecer vocês e peço que compartilhem a nossa entrevista. Curtem aí, vão curtindo e se inscrevam, porque nós vamos falar de diversos temas. Quando eu tiver um tema novo, uma coisa que eu quero me apegar, eu vou colocar para vocês, tá? Um beijo aqui com Dora Martins e você.